Vamos corrigir as atividades sobre permutações. Ó, ele dá a palavra caderno, tá vendo? E ele pergunta ali na letra A, quantos anagramas podemos formar com a palavra caderno? Você tem que contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 letras que eu tenho. O que você tem que entender? Que eu posso botar 7 na primeira, posso botar 6 na segunda. Por que 6? Porque, vamos supor, a letra C você já usou, você não pode repeti-la de novo aqui. Então, por isso que vai sempre decaindo. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Aí você multiplica tudo, ó. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, você vai achar 5.040. Quer dizer, com as letras da palavra caderno, você pode formar 5.040 anagramas. Na letra B ele fala assim, quantos anagramas começam com C? O que você tem que entender? Você vai ter que também usar aqui o raciocínio, ó, e trabalhar com as letras da palavra caderno. Olha lá, ele fala, quantos anagramas começam com C? Quer dizer, o primeiro anagrama aqui, ó, primeira posição aqui é a letra C. Então já ocupou uma casa. Quantos que sobraram? Sobraram o quê? 6. Então é 6 aqui, 5 aqui, 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Quanto que dá essa multiplicação aqui, ó? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Vai dar 720. Que isso aqui é a mesma coisa, ó, o de cima, a mesma coisa que eu trabalhar. Permutação de 7, que é 7 fatorial, que vai dar 5.040. E o de baixo também é a mesma coisa que eu trabalhar. Permutação de 6, que é 6 fatorial. Quanto que é 6 fatorial? 720. Então, quer dizer, trabalhando com anagramas é a mesma coisa que você trabalhar com permutações. A C, vamos lá, letra C. Editar. Letra C. Vamos trabalhar com a letra C. O que ele fala na letra C? Olha lá, na letra C, ele fala quantos anagramas começam com C e terminam com O. Quer dizer, o C já ocupou uma posição aqui. O O também já ocupou uma posição aqui. Sobraram quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então a mesma coisa que eu fazer é o que? Permutação de 5. Permutação de 5 é o que? É 5 fatorial. 5 fatorial. 5 fatorial é o que? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Dá 120. Quer dizer, dá 120 anagramas, começando com a letra C e terminando com a letra O. E o D? O que ele pede na letra D? Quantos anagramas começam por vogal? Quer dizer, ele está falando que começa com vogal, ó. Ó. Vou botar mais para cá assim. O que você tem que entender? Se começa com vogal, quais as vogais que você tem na palavra caderno? Você tem a letra A, você tem a letra E e você tem a letra O. Quer dizer, são 3 posições, né? 3 letras que você pode botar aqui na primeira. Quantos que sobraram aqui para os próximos? Sobraram 6, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser o que? P de 6. Por que você tem que ser P de 6? Porque você tem que pensar o seguinte: como eu já vou usar uma letra aqui, vai me sobrar só 6 casas. Se sobrando 6 casas, a mesma coisa que eu fazer permutação de 6. 3 que multiplica a permutação de 6. Por quê? Ele falou que tem que começar com vogal. Se tem que começar com vogal, tem que começar com a letra A, com a letra E ou com a letra O. Eu já usei uma posição aqui, quer dizer, sobraram 6. 6 fatorial.
Então vai ser o que? 3, né? Que multiplica 6 fatorial. Quanto que é o fatorial de 6? Você já fez anteriormente aqui, ó. O fatorial de 6 é quanto? É 720. O que você tem que fazer? 3 que multiplica 720. Quanto que dá 3 multiplicando 720? Dá quanto? 2.160. 2.160. Ó, 3 vezes 0, 0. 3, 2, 6, 3, 7, 21. Quer dizer, dá 2.160 o quê? Anagramas que eu posso formar com vogal, começando com vogal, né? E se começasse com consoante, igual lá na letra E, quantos anagramas eu posso formar começando com consoante? Vamos botar aqui para ficar fácil. Ó, se vai começar com consoante, quais são minhas consoantes? É a letra C, é a letra D. Qual a próxima letra? O R e o N. Tá vendo? Quantos consoantes eu posso botar na primeira posição? 4. Como eu vou usar uma, quer dizer, uma dessas letras, ou C, ou D, ou R, ou N, vai me sobrar quantas posições? Vai sobrar 6. Então, uma coisa que eu fizer é o que? Permutação de 6. 4 que multiplica permutação de 6, que é uma coisa que 4 vezes 6 fatorial. Quanto que é 4 vezes 6 fatorial? 6 fatorial já achei, que é 720. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Dá 2.880 anagramas que dá para informar. Na letra F. Letra F, ele quer o que ele está te pedindo? Quantos anagramas começam com vogal e quantos anagramas terminam com vogal? Quer dizer, começam com vogal e terminam com consoante, né? Quantos anagramas começam com vogal e terminam com consoante? Então vamos usar o mesmo raciocínio, ó. Vamos desenhar aqui, ó, outros quadradinhos. São 7, né? O que ele está pedindo? Tem que começar com vogal e tem que terminar com consoante. Quais são minhas vogais? A, E e O, né? E quais são minhas consoantes? C, D, R e N. Quer dizer, quantos vogais posso usar aqui? 3. Quantos consoantes eu posso usar aqui? 4. Sobraram quantos? Sobraram 5. Então vai ser 3 que multiplica a permutação de 5 vezes 4. Então vai dar 3 vezes o fatorial de 5 vezes 4. Quanto que é o fatorial de 5? O fatorial de 5 é quanto? 5. Vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 120, né? Vezes 4. 3 vezes 120 é o que? 3 vezes 0, 0. 3, 2, 6, 3, 1, 3. 360 vezes 4. Quanto que é 360 vezes 4? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 3, 12. Então vai dar 1440. E a letra G? A letra G fala assim: quantos anagramas apresentam as letras C, A, D juntas e nessa ordem? Quer dizer, ele quer saber quantos anagramas dá para você formar com a letra C, A, D juntas. Quer dizer, o C ocupa a primeira casa, o A a segunda e o D a terceira. Quer dizer, você vai considerar aqui, ó, como se fosse uma letra só. E o restante aqui, ó, você faz o que? P de 4. Permutação de 4, quer dizer, 1 que multiplica fatorial de 4. Quanto que é o fatorial de 4? É 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Só que esse CAD também pode começar pela segunda casa aqui, ó. Porque ele tem que estar junto, tá vendo? Então eu posso considerar aqui também, ó, como uma casa. Vai formar o que? Vai sobrar só quantos? 1, 2, 3, 4. Então vou fazer também permutação de 4.
1 que multiplica o fatorial de 4. Quanto que é o fatorial de 4? 24. Nesse terceiro aqui é a mesma coisa, ele pode começar pela terceira casa, ó, CAD. Eu considerando isso aqui, ó, como se fosse uma letra só, eu posso fazer o que? 1 que multiplica o que? A permutação de 4, que é 1 vezes o fatorial de 4, que vai dar 24. O outro exemplo aqui, ó, ele pode também, ó, começar pela quarta casa, ó, CAD. Considerando aqui, ó, uma casa só, me sobraram 4. Então vai ficar 1 vezes a permutação de 4. 1 vezes o fatorial de 4. Quanto que é o fatorial de 4? 24. E o último aqui, ó, também ele pode começar pelo quê? Pela quinta casa aqui, ó, CAD. Considerando aqui uma casa só, ó, vai ser o quê? 1 que multiplica permutação de 4. Então vai dar 1 vezes o fatorial de 4. Vai ser o quê? 24. Agora repara aqui, quantos que eu fiz aqui? Eu fiz 24, 24, 24, 24. Então o que eu vou fazer? Quantas permutações vai dar aqui, ó? 5 vezes 24. Quanto que é 5 vezes 24? 5 vezes 4, 21, 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Quer dizer, dá 120 aqui, ó. Então, quantas permutações que eu posso fazer? 120. Com o próximo aqui, ó, letra H. Só que a letra H, ele fala assim, ó, que o CAD não precisa ficar juntas, na mesma ordem. Eles podem mudar de ordem. O A pode vir na frente, o D pode vir na frente, o C pode pular para a terceira casa. O que você tem que entender aqui? Se isso daqui eu posso sempre modificar, eu vou trabalhar com o que? Permutação de 3, que multiplica permutação de quantos que sobrar aqui? 4. Mas só que repara o seguinte, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, no anterior, eu vou fazer com esse daqui. Quer dizer, o CAD pode começar pela segunda casa. Então, como eu resolvi anteriormente aqui, ó, quanto que eu achei no anteriormente aqui? Eu fui, peguei o 5, que foram 5 vezes aqui, como se eu tivesse somado, ter que somar isso aqui, 24, 5 vezes, né? E multipliquei por 24. Aqui a mesma coisa. O que eu vou fazer? 5 que multiplica o que? Permutação de 3 vezes permutação de 4. Então vai ser 5 vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial. 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que dá isso tudo aí? Dá 720, né? Porque, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 6, vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Quer dizer, quantas permutações eu posso fazer aqui? 720.